Na poderosa Babilônia, um homem fiel brilhava entre reis, invejosos e segredos escondidos nas sombras. Daniel servia ao rei com sabedoria, mas sua fidelidade despertava ciúme nos corações corruptos. Enquanto Daniel era honrado, homens poderosos cochichavam nos corredores, procurando uma falha contra ele. Eles vasculharam sua vida, suas decisões e seus hábitos, mas nada encontraram de desonesto. Então perceberam que só poderiam atacá-lo usando aquilo que ele mais amava, sua fé. O plano nasceu como veneno disfarçado de honra ao rei Dário. Eles pediram um decreto. Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões, sem misericórdia e sem retorno. Dário, enganado pelo orgulho, assinou o decreto que não poderia ser revogado. Naquele instante, a sentença contra Daniel começou antes mesmo que seu nome fosse citado. Quando Daniel soube da lei, não correu, não gritou e não se escondeu. Ele subiu ao quarto, abriu as janelas e se ajoelhou como fazia todos os dias. A ameaça dos leões não foi maior que a confiança de Daniel no Deus vivo. Lá fora, os inimigos esperavam exatamente esse momento para transformar oração em acusação. Eles viram Daniel ajoelhado e correram ao rei como caçadores levando uma presa. Diante de Dário, lembraram a lei e revelaram o nome que queriam destruir. O rei entendeu tarde demais que sua própria assinatura havia armado uma prisão. Dário tentou salvar Daniel até o pôr do sol, mas a lei dos homens o cercava. Os acusadores pressionaram o rei, lembrando que nenhum decreto real poderia ser mudado. Então, Daniel foi chamado, não como criminoso, mas como fiel diante da morte. O rei olhou para Daniel e desejou que o Deus dele o livrasse. Daniel caminhou até a cova enquanto Babilônia parecia prender a respiração. A entrada da cova se abriu como a boca escura de um julgamento terrível. No fundo, olhos ferozes brilhavam e rugidos estremeciam as pedras antigas. Daniel foi lançado para baixo, mas sua fé não caiu com o corpo. A pedra foi colocada sobre a entrada, selando a noite mais longa do rei. Enquanto os inimigos celebravam em silêncio, Dário voltou ao palácio sem música e sem fome. Na cova, Daniel não estava sozinho, embora os homens tivessem fechado a entrada. Os leões se aproximaram, mas algo invisível mudou o ar ao redor deles. Uma presença celestial desceu, e a violência da cova foi contida pelo céu. As bocas dos leões foram fechadas, não por correntes, mas por ordem divina. Daniel passou a noite entre feras,
protegido por uma paz que nenhum rei possuía. No palácio, Dário atravessava a madrugada carregando culpa, medo e esperança. Ele não dormiu, porque a justiça dos homens havia ferido um homem justo. Antes do amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova. Seu coração batia entre a certeza da morte e o desejo de um milagre. Diante da pedra selada, Dário clamou com voz quebrada pelo nome de Daniel. Por um instante, nenhum som respondeu e o mundo pareceu parar. Então, das profundezas, veio uma voz viva onde todos esperavam silêncio. Daniel respondeu que Deus enviara seu anjo e fechara a boca dos leões. O rei foi tomado por alegria, porque a morte havia perdido sua presa. Daniel foi retirado da cova sem ferida alguma, como testemunha viva da fidelidade. Nenhuma garra o marcou, porque nele havia confiança no Deus que salva. Os homens que armaram a conspiração viram o próprio plano se voltar contra eles. A justiça caiu sobre os acusadores, e Babilônia entendeu que Deus não fora derrotado. Dário escreveu ao reino, proclamando reverência ao Deus vivo de Daniel. A mensagem viajou por províncias, desertos e cidades, levando notícia do livramento. O rei declarou que o Deus de Daniel permanece para sempre e livra os seus. Daniel não venceu pela força, mas pela fidelidade silenciosa mantida no secreto. A cova que deveria ser seu fim se tornou palco de uma revelação eterna. Naquela noite, os leões rugiram menos que a fé de um homem ajoelhado. Babilônia viu que decretos humanos não anulam promessas firmadas diante do céu. Os inimigos tentaram transformar oração em crime, mas Deus transformou acusação em testemunho. Daniel provou que a coragem verdadeira pode ser tranquila, constante e profundamente obediente. O milagre não começou na cova, começou nas janelas abertas de um coração fiel. Antes de enfrentar leões, Daniel já havia vencido o medo dentro de si. Sua fé era pública porque sua comunhão com Deus era diária e profunda. Quando a pressão aumentou, Daniel não mudou sua adoração para agradar homens. A fidelidade dele denunciava a corrupção daqueles que só buscavam poder. Por isso, sua presença incomodava mais que qualquer discurso ou espada. A conspiração parecia perfeita, mas nenhum plano escondido fica invisível diante de Deus. A cova foi preparada por homens, mas a resposta já estava preparada no céu. Quando Daniel desceu à escuridão, o céu desceu junto com ele. A noite que parecia derrota se tornou a maior prova de que Deus guarda os fiéis. O rei tinha palácio, exército e coroa, mas Daniel tinha paz no lugar da morte.
A verdadeira segurança não estava nas muralhas de Babilônia, mas na presença do Altíssimo. Quando o amanhecer chegou, a pergunta do rei carregava medo e esperança. A resposta de Daniel atravessou a pedra como luz atravessa a escuridão. Ali, todos entenderam que o Deus vivo não abandona quem permanece fiel. O livramento de Daniel não apagou a noite, mas deu sentido à escuridão. Cada pedra da cova parecia testemunhar que a fé pode sobreviver ao impossível. Daniel voltou a servir, mas agora sua vida falava mais alto que sua posição. Ele não buscou vingança, porque quem confia em Deus não precisa provar sua força. A história de Daniel revela que fidelidade pode transformar sentença em testemunho eterno. Quando todos esperavam o rugido da morte, Deus entregou o silêncio da proteção. O mesmo lugar preparado para a destruição se tornou o altar invisível de livramento. A fé de Daniel não fechou seus olhos para o perigo, mas abriu seu coração para Deus. E quando Deus entrou na cova, até as feras reconheceram a autoridade do céu. Por isso, a história atravessou gerações como sinal de coragem, oração e livramento. Daniel entrou na cova como condenado, mas saiu como prova viva do Deus eterno. E a pergunta que fica é simples: sua fé permaneceria de pé diante dos leões?